O que temos visto sobre Jó é que há dois enredos entrelaçados com muita perícia, um no céu e um na terra. Os dois consistem de debate. E já falei sobre o debate que acontece no céu entre Deus e Satanás. E o debate era se existia alguém na terra que amava a Deus sem interesse próprio e não pelas bênçãos que Deus poderia lhe dar. Bom, este é um enredo e a chave para a tensão, qualquer enredo que se preze tem uma tensão e a chave é que Jó e seus amigos desconhecem esta aposta no céu. E nunca ficam sabendo. Eles ainda não descobriram no finalzinho do livro acerca desta aposta entre Deus e Satanás acerca do coitado de Jó. Ele é a vítima em um certo sentido. Ele foi o alvo da aposta dos dois e ele nunca fica sabendo. E isso cria uma certa tensão em nós, porque queremos falar com Jó por que isso está acontecendo. Porque sabe, se estivéssemos lá e soubéssemos disso, com certeza falaríamos com ele. Mas eles não sabiam, então tiveram que tentar achar a resposta por conta própria. E isso nos traz a outro enredo, que é o debate que acontece na terra entre Jó e os seus amigos. Por que é que ele sofre tanto mais do que qualquer outra pessoa? Eles estão convencidos de que Jó tem um pecado secreto que ninguém conhece. Mas Jó tem certeza que ele não está pecando em segredo e afirma a sua inocência. Agora, nós sabemos quem tem razão, mas eles não sabiam. E isso cria a tensão. Você conhece algo que as pessoas que participam do drama desconhecem. Então, em qualquer caso onde há sofrimento, ninguém realmente conhece a história completa. Mas o livro de Jó faz essas perguntas. Toda e qualquer religião não se baseia no materialismo. E todo e qualquer sofrimento não tem um fundo moral. Essas são as perguntas. Mas a pergunta verdadeira não é sofrimento imerecido. A verdadeira pergunta é uma questão de fé. A verdadeira pergunta é: dá para continuar crendo em um Deus bom quando tudo está dando errado? Essa é a pergunta real. E no frigir dos ovos, a pergunta real é: você realmente confia em Deus? Você realmente crê nele? É fácil crer em Deus quando você é abençoado e quando tudo dá certo. Mas dá para continuar crendo que Deus é bom quando tragédias acontecem? Essa é a pergunta. Sabem, qual era a agonia maior de Jó? Qual era a sua dor mais profunda? Com certeza sofria muita dor física, mas este não era o problema real. O homem consegue lidar com dor física. Então a dor era social? Bom, ele estava isolado, as pessoas não falavam mais com ele, seus amigos passavam ao largo. Ele ficou sentado no monte de cinzas lá no final da rua. E as pessoas atravessavam para o outro lado da rua para não falar com ele, porque as pessoas não sabem conversar com alguém que está sofrendo muito, com alguém que está sentindo dor profunda. Elas não sabem o que falar, então evitam ter qualquer contato. Então ele estava isolado socialmente. Será que este era o problema? Ele foi até desprezado. E, como é normal dos adolescentes, eles zombavam dele e faziam piadas sobre ele sentado ali nas cinzas. Será que este era o problema? Não. Seria então dor mental? O fato que ele não conseguia entender por que estava acontecendo. Será que essa era a sua dor? Não. A raiz de sua dor era espiritual. Porque ele perdera o seu contato com Deus. Essa era a raiz de sua dor. E ele clamava: oh, se eu soubesse onde eu posso encontrá-lo. Ah, se eu pudesse falar com ele. Ou se ele falasse comigo, eu discutiria com ele. Mas perdi o contato com ele. Essa era a raiz de sua dor. Era o seu problema mais profundo. E muitas vezes é o problema mais profundo para nós, quando estamos passando por uma época muito ruim. Perdemos o contato. Sentimos que Deus está longe demais. Que Deus não se importa mais com você, que não fala mais com você, que não trata mais com você. E é essa dor que é o maior desafio para a nossa fé. A dor de perder contato com Deus. Bom, no prólogo, temos 4 personagens. Não, 5. Temos Deus, aqui chamado de Yahvé, o nome judaico para Deus, e ele inicia toda a série de eventos ao desafiar Satanás. E temos também Satanás, e aqui ele é chamado o Satanás. E Satanás, na verdade, quer dizer o acusador. Portanto, é o acusador. Satanás ainda não era um nome próprio, mas sim um título. Era como se fosse o advogado de acusação. Era o Satanás. E depois temos Jó, um homem bom, irrepreensível e justo, que teme a Deus e aborrece o mal. Agora observe bem essas duas frases.
O temor a Deus lhe faz aborrecer o mal. Quem não teme a Deus não se preocupa muito com o pecado. Quem teme a Deus aborrece o mal, e assim era Jó. E Deus tem orgulho dele, está muito contente com ele. E ele possuía muitas propriedades, e tinha filhos, e uma boa saúde, mas iria perder todas essas coisas. Temos também a esposa de Jó. É difícil falar dela sem parecer machista. Jó a chamou de mulher tola. Isso não quer dizer que ela era meio fraca mentalmente, mas sim que ela era insensível. E como ela era? Lhe aconselha a cometer suicídio. Amaldiçoa a Deus e morra. O coitado precisava de apoio e ajuda, e ela era sua ajudadora. Mas muito pelo contrário, ela foi a primeira a lhe trazer dor. Antes mesmo de seus falsos amigos. Amaldiçoa a Deus de uma vez e morra, ele jamais vai cuidar de você. Portanto, ela falhou como esposa. Ela não disse, vou orar por você. Vou lhe apoiar. Amaldiçoa a Deus e morra. Ela não se identificou com Jó, ela se isolou de seu marido Jó. Coitado de Jó. Sabe? Houve uma quebra no seu relacionamento. Deus é problema seu, ela está dizendo. Virtualmente ela disse, não creio no seu Deus. É muito duro quando nosso cônjuge não acredita no nosso Deus. E depois temos os 3 amigos. E estes 3 amigos eram homens mais velhos. Depois entra Eliú, que era um homem mais jovem. Mas seus 3 amigos eram homens mais velhos. E nos seus diálogos, pontos muito interessantes são colocados. A primeira coisa que os 3 amigos fizeram, e seria bom que tivessem parado aí, foi simplesmente sentar-se com ele. Sem dizer uma palavra sequer. Acredito que seja o melhor favor que podemos fazer para alguém que está sofrendo. Não discutir o seu sofrimento. Simplesmente sentar-se do lado deles. Todos os outros estavam o evitando. Pelo menos eles vieram para sentar com ele. Infelizmente, Jó abriu a sua boca. Se ele tivesse ficado calado, talvez os outros também ficassem. Mas eu acho que ele não aguentou mais aquele silêncio. Então quis dizer alguma coisa. E ele começou amaldiçoando o dia em que nasceu. Ah, se eu tivesse sido um natimorto. Oxalá minha mãe nunca me concebera ou que tivesse me abortado. Ou se eu tivesse morrido na minha infância. Evitaria todo esse sofrimento. Quisera estar morto. Mas claro, ele não quis cometer suicídio porque seria homicídio. Não tinha direito de tirar a própria vida. Mas era assim que ele se sentia. Não amaldiçoou a Deus, mas sim o dia em que nasceu. O seu aniversário. Amaldiçoou sua concepção, desejou ter sido natimorto e lamentou o fato de não ter morrido como bebê. E esse foi o ponto de partida para o debate com os seus 3 amigos. Agora, Elifaz, o primeiro, era o mais velho, como também o mais manso, o mais sensível. Dá para notar isso. Agora, cada um destes 3 falou 3 vezes, então há um tipo de debate em rodízio. Mas eu vou ajuntar todas as coisas que Elifaz disse, como também Bildade e Zofar, para os entendermos um pouco melhor. Mas não foi assim que aconteceu. Então, nas 3 ocasiões em que Elifaz falou, temos uma imagem de um homem mais maduro. Um homem muito piedoso e místico. E a sua solução para o problema era negá-lo. Ele dizia, não há problema. A doutrina ortodoxa é galardão e castigo. E ele disse, estou convencido, pela evidência da história, pela sabedoria acumulada durante os séculos, e acima de tudo, tive uma visão especial na noite. E tudo diz a mesma coisa. Está sendo castigado porque pecou. Ele até diz que teve uma visão. Malvado. Mas diz tudo suavemente. E disse, olhe Jó, a natureza humana é inerentemente má. Ninguém pode dizer que é inocente perante Deus. Todos já pecaram. Todos nós somos pecadores. Então confesse logo de uma vez. Sabe? Com muita mansidão. Todos nós pecamos. Eu já pequei. Você também. Por isso está sofrendo. Confesse logo e Deus vai vir te socorrer. Portanto, o homem é responsável pelos próprios males. E sofrimento e dor fazem parte de nossas vidas.
Mas Jó pergunta, então por que estou sofrendo mais do que os outros? E Elifaz respondeu, bom, o sofrimento é uma boa disciplina. Assim Deus lhe transforma numa pessoa melhor. Alguém já lhe disse isso? E temos que aceitar isso com humildade e, quanto antes aceitamos a disciplina, com humildade, voltaremos a sermos prósperos e saudáveis. E ele adota um tom bem manso. Ele diz, basta você arrepender e logo tudo estará bem. Conselho muito simpático e calmo e educado. Mas Jó recusa a ouvi-lo. E então seu tom endurece. E ele diz, a sua insistência em dizer que é inocente, na verdade, é obstinação. E depois, ele o acusa de ser irreverente e de ser contra a religião. Ele ressente o fato de que Jó não quer lhe ouvir, e a sua simpatia dá lugar a sarcasmo. E o sarcasmo é uma coisa perigosa, porque antecede a zombaria. Ele torna a repetir sua crença na decadência da natureza humana. Então ele fala sobre como a natureza humana é totalmente depravada. Essa é a explicação. Todos nós somos depravados, todos nós. Então não podemos reclamar do sofrimento. E que os ímpios não prosperam, e se prosperam, não serão felizes. Estão vendo como ele racionaliza tudo? Ele diz, os ímpios não podem prosperar, mas se prosperarem, não serão felizes com suas riquezas. Tenho certeza. Ele está sempre transformando sua experiência em doutrina à força. E vemos muito disso hoje em dia também, não é verdade? E finalmente, quando Jó ainda não responde, ele lança mão como último recurso da transcendência de Deus. E ele diz que Deus é grande demais para se preocupar com você, Jó. Deus está longe demais para se envolver com tudo isso. Não tente envolver Deus em tudo isso. Não importa a Deus se você vive uma vida boa ou uma vida ruim. Você acha que você é tão importante? O nosso Deus é transcendente. Ele não pode ser perturbado com todos os problemas individuais. Bom, este foi o seu primeiro consolador. Observe como gradualmente ele foi ficando mais forte com relação a Jó, mas sempre permaneceu relativamente manso. Agora temos Bildade. Seu nome significa o queridinho de Deus. Quem lhe deu esse nome? Agora, claramente, ele é mais jovem. Acredito que ele tinha mais ou menos 50 e poucos anos. Certamente era mais jovem. O mais velho falou primeiro. É claro, isso é certo na sabedoria. Primeiro se escuta o mais velho. Essa é uma longa tradição na sabedoria. O mais velho conhece a vida melhor do que os outros. Então o próximo, Bildade, com 50 e poucos anos, ele era um teólogo, com conhecimentos arqueológicos também. E ele disse, nada novo pode ser verdade. Então ele era um tradicionalista por excelência. Essa é a nossa tradição. É nisso que nós sempre temos crido. Ele é cheio de clichês, cheio de jargões, cheio de fórmulas. Não tão quieto, não tão manso. Fica indignado, até com raiva. Fica mordido com as respostas de Jó. E não há nenhum indício de compaixão. Aquilo que ele fala com o coitado de Jó é bem sensível. E disse, bom, se você não pecou, então seus filhos devem ter pecado muito. Para perder todos seus filhos, com certeza eles eram bem ruins. Tentando consolar o homem que estava sofrendo. É quase cômico, você não sabe se deve chorar ou rir. E disse, este é um universo moral e tudo é automático. A lei de causa e efeito se aplica tanto à nossa vida moral quanto à nossa vida material. Se você pecou, tem que sofrer. E você deve ter pecado bastante. Para ele não há outra resposta. E seu relacionamento com Jó ficou cada vez mais tenso. E finalmente ele disse sobre Jó, precisamos ouvir tudo isso? Bildade ficou totalmente sem paciência. E o argumento que ele usa é a onipotência de Deus. E ele disse, escuta, você se esqueceu que Deus tem todo o poder, então quem tem força tem razão. E não importa o que Deus faz, ele tem razão, porque ele é todo poderoso. Esse argumento é antigo, quem tem força tem razão. E ele termina dizendo, Deus é maior que todos nós. E não se pode discutir com ele, então aceita logo de uma vez. Então o seu argumento é que, assim como Elifaz disse que Deus era transcendente, Bildade diz que Deus é onipotente. É a sua resposta. E mais uma vez é um argumento comum hoje em dia. E estarei falando aqui mesmo nesta sala na semana que vem, com alguns pastores que estão ensinando isso e que creem nisso. Em suma dizem, Deus é maior do que nós, então não podemos discutir com ele. Bom, isso nos transforma em marionetes. E ficamos à mercê da predestinação. Sabem?
Agora, o próximo homem que fala é mais jovem, mas mesmo assim é de meia idade. E ele é o mais dogmático. É interessante que quanto mais jovem, mais dogmático eles são. Não é interessante? Depois aparece Eliú e ele é um jovem e sabe todas as respostas. É muito realístico. O homem que escreveu este livro realmente conhecia a natureza humana. Por isso perdurou por tanto tempo. Porque sua mensagem ainda é muito clara. Bom, Zofar era de meia idade, mas dogmático até insolente. Ele era um homem bem rude. E ele acusa Jó de estar enrolando. Como eles fazem no nosso parlamento, eles ficam falando até que tenham adiar uma certa decisão. Ele disse: Jó, você está simplesmente tentando nos enrolar. Pare de falar e faça a coisa certa. Como se a discussão toda fosse sem sentido. E disse que queria que Deus lhe dissesse umas poucas e boas. E disse talvez conscientemente não saiba que é um pecador, mas inconscientemente deve estar pecando e não esteja percebendo. Foi o que ele disse. E ele é bem insolente para com Jó. E disse: Jó, você tem que escolher entre o caminho largo e o caminho estreito. Ou você anda no caminho mau ou no caminho reto. Tem que ser um ou outro. Ele confessa estar encafifado com a prosperidade dos maus, mas ele diz: tenho certeza que não vai durar. Mais uma vez ele tenta fazer a vida se encaixar nas suas ideias. Portanto, Jó deve ser muito mau, porque perdeu toda a sua prosperidade. E o seu argumento é que Deus é onisciente. E ele diz: Deus conhece tudo, então ele conhece os pecados que você cometeu inconscientemente. Então cada um destes homens se refugia numa doutrina sobre Deus. Estão me acompanhando? E este é o rumo que muitos argumentos seguem hoje. As pessoas usam esses argumentos. Bom, Deus é assim, então essa deve ser a resposta. Mas nem sempre é a resposta. Bem, ele disse: Deus conhece coisas a seu respeito que você mesmo desconhece. E Zofar deixa transparecer que ele também conhece tudo. É interessante como cada um deles se refugia num aspecto de Deus que eles acham que também possuem. Bom, todos compartilham a mesma crença básica. E todos estão tentando forçar os fatos a se encaixarem nas suas crenças. E é uma coisa muito perigosa para se fazer. E é por isso que se refugiam nas doutrinas. Dizem: deve ser verdade, porque a nossa doutrina é assim. E forçam os fatos a se encaixarem na sua fé. E isso nós chamamos de fanatismo. Quando se força as pessoas a se encaixarem na sua doutrina. Agora precisamos de uma doutrina clara e mantermos-nos firmes nela. Mas temos que tomar cuidado como aplicamos isso a casos individuais. Estão me entendendo? Às vezes é aplicável, mas nem sempre. Como eu já disse, às vezes é verdade dizer que você não recebe sua cura porque não tem fé. Às vezes é verdade, mas precisa de sabedoria para saber quando é verdade e quando não é verdade. Se transformar isso em doutrina, que todos que têm fé gozam de perfeita saúde, e essa é uma doutrina comum hoje, é pregado por todo mundo, se tornou fanatismo e se torna prejudicial quando não é aplicável. E você força a pessoa a encaixar na fé, ou os fatos a se encaixarem na fé, mas devemos enfrentar os fatos. Agora, há dicas da resposta final que Deus traria já. Ao observarmos Jó, ao todo ele faz 10 discursos. 3 para Elifaz, 3 para Bildade, 3 para Zofar e 1 para Eliú. E se você ajuntar todos os seus discursos e fizer um estudo deles, ele diz: Deus é responsável por meu sofrimento. Ele diz: eu não consigo arrepender, porque não tenho consciência de nenhum pecado. E ele vasculha a sua mente e se recusa terminantemente de confessar algo que não é verdade. Vocês querem me forçar a confessar que sou um pecador, mas eu não sou. Tenho honestamente procurado viver uma vida reta aos olhos de Deus. Não tenho consciência de qualquer coisa no momento que estou fazendo errado aos olhos de Deus. E isso era verdade. Agora, há uma progressão nos seus 10 discursos. Ele também fica mais ousado naquilo que ele diz a seus amigos. E também fica mais ousado naquilo que ele diz ao Senhor. Dirige-se a ele com ousadia, mas o seu estado de espírito alterna entre desespero e falta de esperança,
seguido de confiança e esperança. E essas mudanças são características de pessoas que estão doentes. Sabe, alterações de humor. Você espera que as coisas fiquem melhores depois, receia que tudo dará errado. Jó tem muita mudança no seu estado de espírito. Mas ele tem uma forma muito singular de falar com Deus. Por que não me deixa em paz, Senhor? Há tantas pessoas com as quais se preocupar, por que fica pegando no meu pé, Senhor? Na verdade, ele parece com o herói daquele filme, O Som da Música. Vocês já viram aquele filme? A forma com que ele fala com o Todo-Poderoso. Seria uma boa hora de mandar-nos o Messias? Ah, tudo bem, vamos esperar por ele em outro lugar. E vai embora. Esse tipo de conversa íntima, uma conversa franca e aberta com Deus, é bem típico de Jó. E Jó discute com Deus não apenas com seus 3 amigos, ele sacode o punho contra Deus. E diz: Deus queria te enfrentar num tribunal e colocar-te no lugar de réu. Tu serias o réu e eu seria o promotor. Vamos nos enfrentar no tribunal, Senhor. Vamos ver quem ganha isso no tribunal. Sabe? Ele é muito ousado. Ele não amaldiçoa a Deus, mas o desafia. E o desafia para ser um réu num tribunal de justiça. Vamos resolver isso, Senhor. Vamos acertar isso, Senhor. Ah, se eu conseguisse que tu falasse comigo, Senhor. Sabe, vamos discutir e tu podes me dizer se eu sou um pecador ou não. Mas não acho que sou pecador, pelo menos não conscientemente. Mas por favor, venha e me diga. E ele fica tão frustrado com o silêncio de Deus. Ao passo que seus amigos não calam a boca. E de vez em quando, com um estado de espírito melhor, ele chega ao ponto onde ele acredita que tudo será acertado, mesmo depois de sua morte. E é quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo que eu morra e vermes consumam a minha carne, ainda assim, e essa é a tradução correta, mesmo sem a minha carne verei a Deus. Daí apresentarei a minha causa. Então, de vez em quando, ele acredita que se ele não conseguir trazer Deus ao tribunal antes de morrer, se verão no tribunal depois da morte. E daí acertarão tudo. E ele será justificado. Mas ele não tem muita certeza disso. Daí ele fica para baixo e diz: se um homem morrer, voltará a viver. Percebem as oscilações? Às vezes ele tem certeza que depois de morrer, poderá acertar tudo com Deus. Mas depois fica inseguro. Se um homem morrer, voltará a viver? São essas oscilações entre esperança e desespero, que são tão humanas, como todos nós sabemos ao passarmos por provações. Nossas emoções oscilam para cima e para baixo. Não sabemos onde nós estamos. Esse livro é muito maravilhoso. Há 2 capítulos que se destacam nos discursos de Jó. Em um desses capítulos, ele faz um discurso sobre sabedoria. Capítulo 28, nós vamos cantar uma canção daqui a pouco, escrita por Charles Wesley, baseada nesse capítulo. Feliz é o homem que acha a graça, a sabedoria da raça escolhida de Deus. Feliz. É uma canção que fala de sabedoria. Onde conseguimos sabedoria? Ele diz: iria a qualquer lugar, como as pessoas buscam ouro e prata, eu busco sabedoria. Mais do que qualquer outra coisa, quero sabedoria. Prefiro ser sábio do que esperto. Quero ser sábio e não rico. É um capítulo maravilhoso, capítulo 28. É um cântico sobre sabedoria. Ele descreve a sabedoria como uma mulher a ser desejada. E é exatamente assim que Salomão descreve a sabedoria no livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala de uma mulher má chamada tolice e uma mulher boa chamada sabedoria. E o conselho aos jovens é: busquem a sabedoria como sua companheira, sua parceira. E o outro capítulo é capítulo 31. Sabem, é um capítulo que todo homem deveria ler. Ele está protestando a sua inocência. Ele diz: se algum dia eu quebrei alguma de tuas leis, Senhor. E ao ler este capítulo, você quase pensa que Jó ouvira o sermão da montanha. Isso nos mostra quanto entendimento ele tinha. Se eu olhei para uma mulher com cobiça no coração, me castigue, Senhor. Se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, praticamente passa pelo sermão da montanha, item por item. E diz: Senhor, se fiz qualquer uma dessas coisas, então mereço ser castigado. Mas diz: eu não fiz, Senhor. Nunca, jamais. E era verdade. Ele era um homem bom, que podia ler o sermão da montanha e dizer: guardei todas essas coisas.
Pois bem, quando Jó termina todos os seus discursos, desculpem, eu disse que ele respondeu a Eliú, mas ele não respondeu a Eliú. Ele fez 3 discursos em resposta a esses 3. E claro, teve o discurso inicial que começou todo o debate. Portanto, temos 10 discursos de Jó. Depois que ele termina, ele faz Bildade e Zofar dizem, não adianta, e vão embora. E há um jovem parado ali. E claro, ele sabe tudo porque ele é jovem. Ele tem as ideias mais modernas e aparentemente ele esteve ali parado o tempo todo. E de repente ele aparece e fala. E Jó nem se dá o trabalho de respondê-lo, então ele desaparece, graças a Deus. Ele tem um estilo bem diferente, ele é bem jovem. Segundo ele é inseguro. Mas na verdade é bem confiante. Começa dizendo, claro, eu sou muito jovem, muito inexperiente, mas eu sei o que está acontecendo com você. Sabe? É tão típico, sabe? E ficou impaciente com as palavras dos mais velhos e disse, Deus precisa de alguém que o entende. E eu o entendo. Então tenho a resposta para você. Então ele passa por todos os outros argumentos e os refuta, mas na verdade ele não tem nada novo a acrescentar. Nada novo. E termina acusando o Jó de ser pecador. Ele disse que Deus usa formas diferentes de salvar as pessoas delas mesmas. Às vezes ele usa visões ou sonhos da noite, mas às vezes usa doenças, e acho que é isso que está fazendo com você. Está lhe ajudando a mudar os seus caminhos antes que seja tarde demais. Que forma maravilhosa de consolar alguém. Bom, Jó não tem nada para dizer para ele. E então, finalmente, Eliú também vai embora. Vejamos então. O que acontece é, na verdade, os 3 amigos não estavam totalmente errados. Como vamos descobrir? O erro foi aplicar essa pequena porção de sabedoria, aquilo que o homem semeia também ceifará. Erraram ao tentar aplicar isso rigidamente a qualquer situação. Mas seus argumentos, apelou à transcendência de Deus, que ele é maior do que nós, que ele é muito longe. Bildade apelou a seu poder e Zofar apelou ao conhecimento, que Deus conhece tudo. Estavam certos, mas não completamente. Como Jó está prestes a descobrir. Mas agora, Jó está discutindo com o próprio Deus. E chegamos como se fosse a rodada final. Na primeira rodada, Deus se dirige a Jó como o Criador, fazendo Jó se lembrar com quem está falando. Como eu amo esta parte. Adoro ler isso aqui. Talvez eu seja um pouco sádico, não sei. Mas é maravilhoso. Então o Senhor respondeu a Jó. Agora Jó pediu a Deus para falar com ele 36 vezes. Então Deus veio conversar. E rapidamente Jó se arrepende de ter pedido isso. Há um certo humor aqui. É lindo. O Senhor respondeu a Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, e eu farei perguntas a você. E você me responderá: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se é que sabe tanto. Quem marcou as suas dimensões? Talvez você saiba. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Enquanto as estrelas d'alva juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele rompeu? E o pobre coitado Jó ficou reduzido a este tamanho. Sabe, se você pede Deus para falar com você, ele virá falar com você. E ele é seu criador. Foi ele quem criou todo o universo. Quem é você para exigir que eu responda às suas perguntas? Não, você responde às minhas. E claro, Jó não consegue responder nenhuma. E cada pergunta, sabe, Deus faz mais de 36 perguntas para Jó. Elas simplesmente jorravam. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações? Conhece as leis dos céus? Pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Consegue fazer isso? Consegue fazer aquilo? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? Acaso entrou nos reservatórios de neve?
Pergunta após pergunta após pergunta, para fazer Jó lembrar que não era Deus. E isso foi simplesmente demais para Jó. E ele diz: eu sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi nada. E qual foi a reação de Deus? Prepare-se como simples homens que é, eu lhe farei perguntas. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? E assim, Deus colocou seu dedo na ferida. Porque Jó tinha uma fraqueza que todos nós temos. Preferimos ter a razão e provar que Deus está errado. Impertinência incrível. As pessoas perguntam, por que Deus fez isso? Por que permitiu aquilo? Estão dizendo, se eu fosse Deus, eu faria um trabalho muito melhor do que ele. Dirigiria o universo de forma muito melhor. Por que ele faz isso? Por que faz aquilo? Estão dizendo, eu tenho razão. E ele não tem razão. Que ousadia dizer isso a Deus? É ser muito cara de pau. Então agora, na segunda rodada, Deus não fala sobre si mesmo como Criador. Ele fala sobre 2 de suas criaturas. E isso prova que Deus tem um senso de humor. Ele pergunta, Jó, já parou para pensar sobre o hipopótamo? Ou o crocodilo? Por que você acha que eu os fiz? Dá vontade de rir, não é verdade? Quer dizer que a resposta para a grande pergunta sobre a vida é o hipopótamo. Sabe? Já pensou sobre o hipopótamo? É uma das criaturas mais engraçadas que existe. E o crocodilo? Por que Deus fez o crocodilo? Não faço a menor ideia. Sabe, tem um cérebro do tamanho de nossa unha. Por isso não conseguimos treinar um crocodilo, porque age puramente por instinto. Por que será que Deus criou aquilo? E por que Deus fala tanto do hipopótamo e do crocodilo? Está dizendo, Jó, você simplesmente não me entende. Porque eu fiz o hipopótamo. E você não sabe por que eu fiz isso, sabe, Jó? Sabe, é simplesmente tão engraçado. E Jó já está completamente derrubado e essa aqui foi a gota d'água. Você consegue entender por que fiz tais criaturas? Você nem entende o mundo animal, quem dirá o mundo moral, não é verdade, Jó? Por que está tentando discutir comigo? E assim Jó encerra. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e me responderá. Os meus ouvidos ouviram a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que realmente aconteceu? O seu contato com Deus foi restabelecido. Foi isso o que aconteceu. Este era o seu problema. Que Deus estava longe, não falava mais com ele. E agora está em contato com Deus de novo. E se arrepende de ter discutido com Deus. Ele diz, estou de volta contigo, Senhor, é isso que importa. E eu me arrependo. Me perdoe por ter te questionado. Tu sabes o que está fazendo. Tudo que fazes é certo. Deveria ter confiado em ti. E aí Deus disse, tudo bem, Jó. Restituirei seus filhos e tuas propriedades, teus rebanhos de camelos e de ovelhas. E Jó se tornou muito mais rico do que jamais fora. E muito mais feliz do que jamais fora. E viveu feliz para sempre. Mas Deus critica fortemente os seus 2 amigos. Não, seus 3 amigos. Na verdade, Deus disse a Elifaz, estou irado com você e com seus 2 companheiros, porque não falaram de mim o que era correto, como o meu servo Jó falou. E com isso aprendemos que não podemos citar esses 3 consoladores, embora estejam na palavra de Deus.
Bom, essa foi a rodada final entre Deus e Jó. E observo que Deus não lhe deu nenhuma resposta para as suas perguntas. E nem contou Jó sobre a sua aposta com Satanás, porque isso teria estragado tudo. Não seria bom que Jó soubesse o que realmente aconteceu no céu, porque poderia ter atrapalhado a sua motivação. O mais importante é que Jó queria estar de volta em contato com Deus, e sua comunhão com Deus foi restabelecida. E era só disso que ele precisava. Deus tinha um motivo muito bom para permitir que aquilo acontecesse. Mas toda a prova teria sido invalidada se Jó soubesse. Porque a prova era se Jó confiaria em Deus sem saber. Quem você pensa que é, Jó? Eu sou o Criador, você é criatura. Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Você acha que eu não sei controlar o universo? É isso que você realmente pensa? Sabe, o orgulho humano sempre se expressa em uma exigência de saber o motivo para tudo. E quando você diz a Deus, me explica por que está permitindo que isso aconteça, você está dizendo, satisfaz a minha razão que tens um bom motivo. Na verdade, estamos submetendo Deus ao nosso juízo. Estão entendendo? Não confiamos nele. Deus, se puder me dar um bom motivo por tudo isso, eu vou aceitar. Mas tu respondes a mim, e tenho o direito de saber por que permitiste isso. Mas assim estão se colocando acima do Criador. Estão me entendendo? E o que Deus estava esperando era Jó dizer, Deus, eu confio em ti. Nosso relacionamento não foi afetado pelo que aconteceu. Eu confio em ti. Creio que sabes o que está fazendo. E não preciso saber o motivo. Bem, todo o livro de Jó para os cristãos é visto numa luz completamente diferente, porque o vemos através da cruz de Cristo. E há um sentido em que a cruz do Senhor Jesus coloca um valor diferente no sofrimento humano. Porque Jó, neste sentido, é o que nós chamamos de uma figura de Cristo, de sofrimento inocente. Era um homem justo, mas sofreu como se fosse um homem culpado. E através da cruz começamos a ver que Deus pode usar esse tipo de situação para o bem. Deus permitiu que Satanás levasse a cabo a morte de seu filho na cruz. E seu filho até bradou na cruz, meu Deus, por quê? Por quê? Por que me deixaste sozinho? Mas nós sabemos por quê. E Jesus também sabia por quê. E depois da ressurreição, ele contou aos discípulos por quê. Mas mesmo quando Jesus fez aquela pergunta, Deus não lhe responde. Ele não disse por quê. E isso significa que sob a pressão da crucificação, sob a pressão da dor, mesmo o Filho de Deus perdeu a noção do motivo por aquilo que estava fazendo. A pressão fez que ele perdesse seu entendimento do porquê aquilo estava acontecendo. No jardim do Getsemane, ele sabia que teria que acontecer. E sabia o porquê. O Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos e dar a sua vida como resgate em favor de muitos e libertá-los da morte. Mas na cruz perdeu essa noção. Essa é a verdadeira humanidade de Jesus. Ele não entendia o que estava acontecendo e Deus não lhe contou. Mas sabemos que tudo era verdade. E na versão grega do livro de Jó, um versículo a mais foi acrescentado por uma mão diferente. Muito mais tarde, claramente, quando o hebraico foi traduzido para o grego, uma pessoa acrescentou esse versículo ao final, na versão grega conhecido como Septuaginta, porque 70 estudiosos que fizeram a tradução, também chamado do LXX, por causa dos 70 estudiosos em Alexandria que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, acrescentaram este versículo, que existe na versão grega do Velho Testamento. E lá diz o seguinte, que Jó ressuscitará dos mortos, com aqueles que o Senhor há de ressuscitar. E assim Jó será justificado naquele dia. E claro, nós cremos que Jesus está voltando para julgar os vivos e os mortos. E um dia haverá sim uma cena de tribunal, em que Jesus será o juiz.
E todos os justos e todos os ímpios que já viveram estarão diante do seu tribunal, para receber segundo as suas obras aqui na carne. Então aquilo que Jó esperava realmente vai acontecer. E um dia a justiça de Deus triunfará, e todo olho o verá. Será feito publicamente, e a justiça de Deus será aplicada a toda a raça humana. E Jó estará presente, será ressuscitado, com todos os outros. Bom, espero que isso ajude a entender o livro de Jó. Seria bom ler o livro. Leiam em voz alta. Reúna um grupo e leia como se fosse um drama e atribua os diversos discursos, e assim vão entender a interação de todos eles. Mas no final, a mais importante rodada daqueles debates foi entre Jó e Deus. Quando Jó voltou-se para Deus e disse: eu não preciso saber. O importante é que estamos falando de novo. Amém.